Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um canal aqui no YouTube, Nós de Máscara, plena pandemia, e hoje a gente está em Ouro Preto. Tô com o Lima aqui, esse homem é conhecido aqui em Lima. São só 39 anos de guia. 39 anos de guia? Criança. Quantos anos você tinha quando você começou? Eu comecei com 12 anos de idade, era um projeto social dentro das escolas da minha cidade. Aí eu era jornaleiro, só que o pessoal começava a perguntar muito, aí eu resolvi perguntar na escola se tinha como ter um curso. Aí eles entraram em contato com a prefeitura e os cursos surgiram em todas as escolas. Olha, aí já tô nisso aí, já tem uns 39 anos. O cara é comunicador, a gente tava passando aqui, começou a conversar, já contou história pra caramba pra gente, e agora ele vai levar, a gente não tem muito tempo aqui, estamos de viagem, mas ele vai levar a gente pra conhecer um pouquinho do monte de história que tem aqui. Dá pra ficar um mês aqui, você não vê tudo, né? É a terra dos Inconfidentes, tá? É terra de Antônio Francisco Lisboa, que é o mestre Aleijadinho. Ele é mestre, tá? E ele era filho de um português com uma escrava. Então a gente vai ir numa igreja, que é a igreja da mãe dele, onde ele aprende vários dialetos africanos. Aí era também a igreja de um rei africano famoso na época, chamado Chico Rei. Calma aí, não conta muito não, vamos essa história aí. Ele contou essa história pra mim, eu falei, é essa que eu quero contar aqui pra vocês. No YouTube, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, ajuda a gente mais, deixe seu comentário. E aqui tem 11 igrejas? Total 11 igrejas, 7 capelas. Total 11 igrejas, 7 capelas. Essa é uma delas aqui, né, Lima? Conta pra gente dessa. Essa aqui é a igreja de São Francisco de Assis. Tá. É a obra-prima do mestre Aleijadinho. Ela ganhou títulos. A fachada, uma vez um escritor chamado Carlos Drummond de Andrade olhou a fachada e disse: eu não hei de entrar nesse templo, a fachada já me basta. Uau! E também tem um cantor que, quando olhou uma das torres da igreja, ele fez uma música. Ele escreveu assim: na janela lateral de um quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória. Isso está na MPB. Uau. É uma igreja famosa. Não, tá? é maravilhoso. Olha essa igreja e o lado dela. O que é aquela pedra ali? Bom, lá em cima é o Ita Colomi. É um ponto de referência usado pelos bandeirantes, tá? Olha o aqui. Ita, de vez em quando eu vou lá com o pessoal que me contrata para ecoturismo. Olha aqui. São 360 graus de visão. Eu subo a 1802 de altura. Aí lá os índios chamavam de Ita, pedra, curumã e minha filha. Então a pedra grande, a mamãe, e a pedra criança nas costas. Pode ser o pai com o filho ou a mãe com o filho nas costas, usado pelos índios cataguases. Não, aqui é beleza natural, é beleza construída. Essa igreja foi construída em que anos? Ela é de 1766 a 1810, 44 anos de construção. 44 anos, gente. Olha o tamanho dessa construção. porta. E você olha aqui, parece que desce, né? Faz um S aqui do lado da porta. Até e essa técnica da construção já é decadência do ouro. Ela é chamada rococó. É sul da Alemanha, Áustria e França. Uau. Aí a gente sempre conversa com visitantes. Se a gente vê as construções de 1711 até 1750, a gente tem barroco, tá? Se você chegar de 1760 para 1840, você já tem o rococó, que é sul da Alemanha, Áustria e França. Uau. A fachada muito trabalhada, muito carregada, por dentro é simples. Então isso aqui é o rococó. Quando a fachada parece um castelo medieval, do lado de fora a gente nem vê o nome do santo que é homenageado, aí a gente chama de barroco. Aí no meio da portada ali, o artista era muito inteligente, perguntou à mãe dele como ele era bebê, e ali ele foi desenhando. Aí a mãe instruindo, ele disse: olha, quando ficou as 3 cabeças da portada, descrito pela mãe dele, ficou os anjos, cabelo encaracolado, olho esbugalhado, bochechudo com a vinha no queixo. É ele na infância. É o nome dele, Antônio Francisco Lisboa. Uau, que coisa maravilhosa. Importante citar também, 1711 foi fundada aqui a cidade. Foi fundada a vila. A vila. Começou muito antes com a Serra da Mantiqueira, com 4 arraiais: Ouro Fino, Taquaral, Bom Sucesso, Ouro Preto e Antônio Dias. E tudo por causa do minério do ouro. Por causa do ouro. A primeira amostra de ouro foi achada na montanha. Na montanha. Coincidências. E por que o nome Ouro Preto? É o ouro da montanha. É uma hematita, um bloco de pedra de ouro revestido de hematita por fora, que é preto. Aí passou a chamar o ouro que está dentro com o preto por fora, passou a chamar Ouro Preto. Só a partir de 1823. Antigamente todo mundo dizia: aí eu vou sair do Rio de Janeiro. Olha só, gente, a situação para chegar nesse lugar de ouro. Se você chegasse no Rio de Janeiro de embarcação... Isso em 1700. Isso é no século XVIII, olha só a situação. Deus. Imagina, século XVIII, Século XVIII. As estradas eram tão ruins
que você sair do Rio de Janeiro até chegar aqui era 75 dias de viagem. Uau! No lombo de mula, carroça quebrando e chuva. Pensa no homem que Nossa, sabe o que é isso. situação. Deixa eu contar uma história pra você que você não sabe antes. Estrada real. Vou contar uma história que você não sabe antes de terminar. Oi. Eu viajei do Alasca até o Ushuaia, extremo sul do continente, a cavalo. Nossa, é longe. Eu sei o que você É tá longe, falando. é longe. Eu passei 8 anos viajando e planejando a cavalo. Viajava 30 km por dia, 3 km por hora. Aham. Então eu sei exatamente o que esse homem tá falando de vir do Rio de Janeiro Gente, pra cá. Isso é o Rio de Janeiro, tá? Esse é o caminho curto. O caminho, ele tá falando uma coisa aqui, mas é um caminho curto, ó. De Paraty até aqui, 90 dias. Uau. Da Bahia pra cá, era melhor desistir e vir pelo Rio ou pro Paraty, que era 1 ano e meio de Bahia até aqui. Era longe pra caramba. Olha que coisa maravilhosa, a importância. Eu sempre falo para as pessoas a importância do cavalo, das mulas, dos burros. Tinha muito. Tudo que a gente tem hoje foi o povo construído. se enriquecia. Sim, Ó, sim. Tiradentes vendia cavalo. Todo mundo cismava em vender um cavalo aqui. Claro, claro. Só que uma vez chegou um português pra cá, passou pelo Rio de Janeiro, e quando ele chegou aqui, ele queria se enriquecer. Ele teve uma ideia e começou a fazer sela para os cavalos, que as selas eram ruins, e começou a vender ferradura. Ele enriqueceu as burras de ouro, os bolsos, porque ninguém sabia fazer ferradura. Olha que Aí interessante. ele começou a fazer ferradura para todo lado, fica bem de vida. Ih, Com o tempo, ele percebeu, fez a sacada da casa dele de madeira, sacadas estilo colonial. Aí pôs a sacada só dele de ferro, toda de ferro. Aí, bonito. Aí Ostentando. passou uma pessoa e disse: você fez para sua casa, tem como fazer para mim? Ele foi medir, acabou que fez para a vila toda, engordou, ficou bem financeiramente. Toda vez que alguém falava em coisa que tem ferro no meio, ferragem, com alguma coisa, ele fazia de tudo. Se enriqueceu. Aí, bonito, ó. Homem diferenciado. Você vê que nessa época já tinha empreendedorismo. O cara começou Isso, fazendo ferradura e já foi chegou para as casas. sonhando Já. em enriquecer, dali a pouco enriqueceu fazendo uma coisa que ninguém fazia. Mas, ó, aqui a gente fala de muita riqueza, muita história. Você vê essas igrejas, lugares lindos. Eu vim pra cá muito cedo, é a terceira vez que eu venho pra cidade. E tem uma energia aqui, é diferente. É um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. Queria trazer a Clarita pra conhecer também. Mas, junto com tanta riqueza, tanta história linda, tem uma história muito triste também. Também. Né? Da escravidão que aconteceu aqui, do tanto de escravos. Você estava contando pra mim, quantos? 100 mil escravos? Era no ponto? 100 mil escravos que Vila Rica tinha a partir de 1733. Só que se você fosse contar o que estava espalhado, houve um governador que veio para o governo aqui, não era um homem Português. de armas, um governo português. Aí esse governador pensou: poxa, eu vou governar o quê? Quantas pessoas são? Onde que é? Aí ele começou a fazer um censo. Só que aí, quando ele percebeu 100 mil escravos contra 20 mil portugueses, ele percebeu: eu do lado português a gente perde. Os escravos estão nas casas. Aí ele resolveu, procurou uma informação, sabendo que na África, no Congo, tinha uma tribo lá. No Congo. No Congo, na África, que eles poderiam trazer para cá. Aí trouxeram para cá A tribo inteira. a tribo toda. Brigaram lá e trouxeram os caras para cá. Aí eles vieram como escravos. Veio o Galanga, que chegou no Brasil com o dia de São Francisco de Assis. Aí passou a chamar Francisco, com X. Esse era o rei. É, o rei africano. Uau. Era reconhecido o rei porque quando ele foi capturado, eles puseram ele até de destaque. Ele tinha uma pele de leão no corpo. Uau. E o resto era o filho dele, Muzinga, de Jalô e Tulo. Então eles eram uma turma diferenciada. Na África, segundo os livros de Irmã Bazin, Augusto Saint-Hilaire, são viajantes do século XIX que chegaram aqui, fizeram um censo, pesquisaram. Aí eles perceberam que esse rei africano, lá na África, até os jagas, que eram antropófagos, tinham medo do cara. Uau. Aí era um cara de liderança. Aí quando ele chegou, ele começou a consultar os seus deuses, percebeu que o lugar tinha muito sofrimento. Aí eles resolveram então fazer no alto do morro uma igreja de destaque, que é a igreja de Santa Ifigênia. Foram 12 anos construindo uma igreja. Como havia muitos escravos e muitas religiões, eles dedicaram a igreja aos orixás, que é terra, fogo, água e ar. Isso não vai dar briga com ninguém. E todas as pessoas que tinham ouro guardado ou escondido, levavam para a igreja. E lá pegava esse ouro, a igreja, e comprava alforria lá em Mariana. E em pouco tempo a tribo dele estava liberta, né? Depois, com o tempo, isso toda terceiro domingo de janeiro, aqui na cidade, ainda existe a Guarda de Congo de Nossa Senhora do Rosário, São Sebastião, a Guarda de Nossa Senhora do Rosário e Santa Ifigênia, né? Que aí os capitães são Edson.
eles são pessoas que eu conheço, eles fazem um cortejo pelas ruas, saindo de Santo Ifigênio e vindo na mina, né, para buscar o reinado de Chico Rei. Então isso acontece até hoje. Uma vez, com a ajuda da universidade, chegamos na cidade a ter 240 grupos de congadeiros, moçambiqueiros, que o pessoal costuma ver lá pela festa da Nossa Aparecida. Então é uma festa tradicional que começou aqui na cidade, resgatar a história a partir de 2015. Tá? E agora a gente fala conhecer essa igreja e essa história. Essa igreja, isso mesmo. Bora então? Bora lá. Bora lá. A gente começa com essa daqui da esquerda, né? Da esquerda aqui? É, quantas igrejas que a gente vê daqui? Bom, gente, daqui a gente tem a igreja aqui embaixo, tá? A igreja das Mercês e Perdões, que a Irmandade era crioulo e preto, que era um carpinteiro e marceneiro que trabalhava com o Aleijadinho ou com o pai dele, tá? Igreja embaixo, grandona aqui, ó, é a Matriz da Conceição, é obra do pai do Aleijadinho, mas dos ricos portugueses. Um pouco em cima, com gramado e uma árvore, a gente estava agora mesmo lá, a igreja de São Francisco. Ali ela ficou famosa por ser dos Inconfidentes. Então a gente fala que é do Tiradentes com a galera dele, que aí fica mais fácil, que todo mundo sabe. Em cima a gente tem um lugar cheio de janelas, que é o Museu da Inconfidência. 70 anos de construção, câmara e cadeia, onde ficou preso os Inconfidentes. As torres de fundo, estão um pouco escuras, é a igreja do Carmo, que é dos comerciantes portugueses. Aí passando um pouco para aqui, para a direita, você vê um conjunto branco, grande, que é o Museu da Mineralogia. É considerado um museu importante, foi o antigo Palácio do Governador. O Museu da Mineralogia são 25 mil amostras de gemas, minerais e rochas. É o segundo museu no mundo. Acima tem uma torre sozinha amarela, que é a Igreja de Mercês e Misericórdia. Aí nós temos Mercês de baixo, que é branco, crioulo e preto. A Mercês de cima é quando começou a juntar uma irmandade que chama a atenção, é branco, pobre e solteiro. Se ele era casado, tinha que entrar para outra irmandade, só entrava naquela branco, pobre e solteiro. Olha. Lá na parte de cima, a última construção religiosa, a igreja de São Francisco de Paula, 100 anos de construção. Um grupo de pessoas na época, muito simples, pobres, não conseguia pagar o quinto do ouro, cismaram que tinha que fazer uma igreja. Começa a construção em 1804, término em 1904. Aí quando o pessoal percebeu, foi tanto, junto um pouco, para e continua, terminou aquela igreja lá no alto, que é a última, 100 anos de construção, São Francisco de Paula. O que a gente tem visão é uma igreja que fica embaixo, que é São José dos Carpinteiros, uma redonda, que é o Rosário, que é escravo doméstico, e a Basílica do Pilar, com 434 quilos de ouro. Uau, é ouro, hein? E essa aqui ouro. que está na nossa frente agora, Bom, que a gente essa vai... pra cá, que é do nosso rei africano. Santa Ifigênia, tá, gente? Esse é o mar. Gente, tem muita gente na cidade que sempre fala, você é devoto a qual santo? Quem é morador da cidade, por tradição, ele sempre diz, sou devoto à matriz de Santa Ifigênia. Aí as pessoas começam a perguntar, devido a eles ter muita dificuldade de ter construído ela no Alto do Morro, de 1753 a 45. As torres quadradas é uma igreja barroca, tá? Só que a parte de cima, tem muita gente que é fotógrafo na cidade, aproveita quando tem lua para fazer foto entre as duas torres, que é você tem um pináculo com a parte árabe. Entre esses africanos chegaram árabes também misturados. Uau. Sendo que Galanga era do Congo. Aí ele vai erguer a igreja. A frente dela é mais uma construção barroca. Então era como dizendo assim, o português manda o africano fazer uma igreja e o africano vai ser católico. Entre aspas, tá?
Entre aspas, o negócio não foi bem assim não. A construção é barroco, mas o interior, lá dentro, eles faziam as festas deles, com os tambores deles, cantando nas línguas deles. Então, o interior, até hoje, é tradicional ter as missas congas. Aí o padre tem que se atualizar com relação à missa. Ele vai ter que falar, às vezes, um canto de uma música de uma língua iorubá, Ojeje, Nagô, ele vai ter que se atualizar. Eles vão dançar dentro da igreja como se fosse dentro do terreiro de candomblé. Entre aspas, tá? É só a igreja católica. Show. Aí, do lado dela, na frente, tem um nicho com uma obra de pé de sabão. É Antônio Francisco Lisboa fazer uma homenagem a Nossa Senhora do Rosário, que tem na Bahia e também no Rio de Janeiro, que é a deusa Oxum, que é a deusa do ouro. Uau. Isso é uma tradução do candomblé pro normal. África são 600 orixás. Na Bahia se conhece 60 orixás. Tá? Com a Umbanda são só 16. Então nós temos duas mesclas de religião, o candomblé e a Umbanda junto. Bom, falando da história dos africanos, dentro da cidade a gente vê terreiros de Umbanda. Então Ouro Preto não tem terreiro de candomblé. Isso é lá em Belo Horizonte tem, aqui não tem não. Entendi. Então essa questão de saber um pouco sobre cada coisa, ou seja, eu tive que dar uma pesquisada e entrei também dentro de um grupo de congadeiros de Mariana para me entender um pouco disso aí. Legal. Eu era guia, estava meio... As pessoas começaram a me perguntar, eu falei assim, é melhor eu entrar no meio dos cortejos para me entender uma coisa e outra, para me poder explicar, tá? Show. Aí aqui tem a frente, tá? Quer dar uma mostrada ali na frente da igreja? Que coisa maravilhosa. Construída entre, qual foi a época? 1733 a 45. Uau, 12 anos. 12 anos. Gente, a gente está num ponto alto da cidade, nós estamos a 1180 de altura. Na vista é maravilhosa. O lugar que nós tivemos antes daqui, que é a São Francisco, nós estávamos a 1100 de altura. Nós subimos um pouco. E sabe que eu fico imaginando? A gente tem uma vista parcial aqui. Não, é maravilhosa a vista. Mas estrategicamente, tá? Só não cortando ele. Estrategicamente tem uma situação. Como que o africano, no século XVIII, faz uma igreja nesse alto, ele vai chamar a turma para a festa como? Tocar o sino, os portugueses vão saber. Eles usavam essa frente, tocavam tambores, atabaques. Aí daqui comunicava com uma mineração. Tocava um toque aqui, o toque era repicado até atingir o outro lado da vila. Dali a pouco começava um cortejo das outras tribos chegar dançando em direção à igreja, a festa de Santa Ifigênia e Nossa Senhora do Rosário. Essa festa ainda tem todo mês de janeiro. Olha que legal. E ó, eu toco um bongô africano que chama djambê. E ele chama djambê porque na língua deles quer dizer unir as pessoas. Unir as pessoas. Porque lá também... Aí havia a turma dos atabaques, então eles eram 4 atabaques grandes, bem afiados, eles começavam a tocar. Aí a Vila Rica parecia um silêncio. Aí essa festa ainda tem todo terceiro domingo de janeiro. Se você entrar em contato com os congadeiros, com os moçambiqueiros que moram próximo desse local, aí vocês vão saber. Mas aí a gente tem o que a gente chama de alvorada. Ninguém fica tocando tabaco como antigamente. Não, claro. Mas havia essa comunicação. Não, mas isso é muito legal. Né? De você tocar um toque, aí dali a pouco você parava um pouquinho, você escutava o mesmo repique de um lado, à direita, perto de umas minas, dali por centro. Aí quando de repente... Passava-se em torno de 1h30, começava as pessoas verem pelas ruas as outras tribos vindo com suas vestimentas em direção a esse local. Era mandada pelo toque Pelo toque da frente da matriz de Santa Ifigênia. E agora eu quero falar que eu fico imaginando, agora já é lindo, a gente tá alto aqui pra caramba ver, mas imagina quando isso aqui era selva fechada. Selva fechada. Imagina isso aqui, hoje é a cidade ali, tem casa pra todo lado e tal. Mas antes essa igreja aqui, quando eles fizeram aqui em cima, era selva fechada, vai ser uma coisa espetacular, maravilhosa. Fechada. Né? Aqui do lado nós temos uma serra, tá? Que é a Serra da Mantiqueira. Aí a cidade começou ao alto do morro, numa primeira capela de 1698. Aí a cidade começou no alto do morro e veio descendo. Nessa serra que a gente tá de frente com ela, aqui em frente à matriz de Santa Ifigênia, teve 3.500 escravos. Na parte embaixo, 2.500 escravos. Para vir para essa região na época... Primeira coisa, você tinha que saber a parte linguística. O mais fácil era Iorubá. Problema
iorubá. Mas quando o Galanga chega, ele não falava a língua iorubá. Tem um livro chamado Nina Rodrigues que fala sobre os africanos no Brasil. Nina é um homem, mas fala da parte linguística. Ela se encontra dentro das livrarias de Ouro Preto. Aí as jovens até pesquisam. Aí ele falava uma língua chamada Alçá. Isso é o rei. É o rei africano. É uma língua esquecida na África. Entre a tribo deles falavam a língua Alçá, né? Aí, devido a ele sempre parar numa segunda-feira, quando todo mundo tem a tradição até hoje, na cidade de Ouro Preto, todo mundo para numa segunda-feira. Aí, quando o Galanga era vivo, na segunda parava todo mundo, que eles costumavam rezar para os seus deuses. Alguns tinham muçulmanos também aqui, gente. Então, segunda-feira, todo mundo tinha que ficar parado. Então, por essa tradição, na segunda, Ouro Preto tá paradão mesmo. Você chega aqui numa segunda-feira, você vê a cidade toda fechada, as minas estão abertas, mas a cidade é fechada. Isso é devido a essa tradição dessa igreja aqui, que todo mundo segue meio a risco. Muitos costumes que continuam até hoje. Bora entrar lá então? Bora lá. Isso aqui, o que é essa pedra aqui? Aqui tem uma sepultura no chão, Francisca Fernandes Vieira. Ela era zeladora da igreja, ela zelava pela limpeza da igreja. Faltava 7 anos para assinar a Lei Áurea. Mas aí, por respeito a ela, por ela ter cuidado muito tempo, até a data do seu falecimento, eles puseram a sepultura dela na frente. Aí você pode ver, ó, Francisca Fernandes Vieira. Olha como é escrito, com 2 L's, que é um português de Portugal, né? Mês de julho de 5 de julho de 1881. É a primeira zeladora da época. Olha, isso aqui, sepultar na frente, era código de honra entre os escravos. Claro. Quando a gente adentrava no século XVIII, havia umas tradições. Quando a pessoa era normal, eles falavam bom dia, boa tarde, ou boa noite. Mas entre eles havia uma tradição, quem era da África. Quando a pessoa adentrava a porta, eles falavam caô, cabilecê, que é dizendo, oi, como vai, tudo bem? E quando a pessoa estava indo embora, se não entendisse, eles faziam um tipo de tchauzinho, chamava-se adolar, que é tchau. Depois a gente se vê. Entendeu? Então, entre eles era comum ficar conversando e às vezes alguém de Portugal passar, eles estavam falando em línguas de iorubá. Aí isso era comum. O pessoal da universidade, uma vez, começou a pesquisar nós, guias, e começou a perceber que a gente, como guia na rua, a gente estava falando umas línguas ligadas aos africanos. Aí eles começaram a pesquisar e catalogou um punhado de guia aí. Mas aí tiveram me perguntando, a gente teve umas pesquisas aí. Aí eu falei assim, a galera na rua, como um amigo meu é da área de sociologia da universidade, até formei em 2019 lá, eles perguntaram para nós guias, e depois para mim, sobre o porquê da gente aprender isso. Então eram as pessoas antigas que ficavam falando com a gente quando era novinho, aí a gente começou a ter que usar para a gente não esquecer, porque a gente não sabia escrever. Mas a gente sabia falar. Então existe ainda uma tradição na cidade de alguns guias ainda falar um dialeto que era local. Como que é o oi então que você falou? Iorubá. 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 É oi. É oi. Assim, Iorubá. Adolar. Adolar. Você faz isso, adolar. É tchau. É tchau. Adolar. Caô, cabilecê. Caô, cabilecê. Oi, como vai? Tudo bem? É isso. Caô, cabilecê. Bora entrar lá então. Ó, aprendendo aqui com o Lima. Obrigado, viu, irmão? Nada. Top demais. Então vamos lá, Lima, conta aí pra gente. Bom, gente, nós estamos aqui dentro da matriz de Santa Ifigênia, tá? Ela é de 1733 a 45, a talha toda tem símbolos africanos, tem búzios, chifres, camarões, tem criança que trabalhava na mineração, então tá tudo relacionado aqui. A imagem de São Sebastião aqui é chamado Oxóssi, a de São Roque é chamado Mulu, São Francisco de Assis era visto como curandeiro dentro da igreja também, tem a imagem dele. A Santa Rita, no caso, era uma parteira. Aqui nós temos pinturas de Macau aqui dentro, uma delas está até com um elefante, que para os africanos dizia que era a Costa do Marfim, lembrava o lugar que eles viviam. Atrás de mim nós temos um altar com umas mesas, que a gente vai ver nas mesas pés de leões. Aí, como o Galanga era rei africano, ele mandou fazer 2 mesas com 3 pés de leões, referente aos seus súditos, que eram pessoas fiéis a ele em terra e no mar. No teto dessa parte que nós temos, tem um Papa Negro, que eles pintaram em homenagem a Dom Frei Manuel da Cruz, que permitiu a igreja deles nas Minas Gerais.
Então as igrejas devido a Dom Frei Manuel da Cruz estão no alto do morro e também nas praças. São 7 cidades históricas que cada local que você vai, se você encontrar numa praça uma igreja de africano, é devido ao que Chico Rei pediu. Como ele era muito ligado à esposa dele, Djalô, a Djalô, esposa e a filha Itulo, elas, quando chegaram para dentro das Minas Gerais, foram separadas dos homens. Os homens ficavam numa mineração e elas em outras. Aí, quando ele percebeu, ele estava terminando essa igreja, eles foram procurar as mulheres, a de Itulo e a de Djalô, percebeu que elas tinham falecido devido a algum tipo de doença. Aí ele conseguiu, com todas as igrejas na cidade, a gente pode contar, eu estava até comentando com eles aqui, né, que a turma está filmando, tá? Que teve uma situação, você vê mais igreja feminina do que mais masculina, todo mundo tentando agradar esse rei africano. Olha que chama. Tá? Aí dentro do interior, a gente tem obras de Francisco Xavier de Brito, só o desenho, o trabalho é todo feito pelos escravos, eles trabalhavam de 3 horas até o final da tarde. O piso tem sepulturas, mas não era usado para sepultamento aqui dentro, não. Na religião deles, o corpo era posto lá fora. Dentro da igreja era só em língua africana para não perder a parte linguística. Da porta para fora, todo mundo tentava ao mesmo tempo aprender um pouco do português de Portugal lá fora. Mas aqui dentro era só em língua africana mesmo. Aí você tem a talha com conchas, que é ligada aos orixás. Então você tem terra, fogo, e água e ar aqui dentro, que são só os orixás. Tá? Então essa igreja foi construída para os escravos, para não ter uma possível rebelião. Pelos escravos. E só para citar de novo, quem que foi a pessoa que teve essa ideia? Foi o próprio rei africano com a tribo dele. Ele juntou todo mundo, conversou com todo mundo da tribo dele, e todo mundo começou a apoiá-lo. Então ele era a pessoa que ia direto no governador português. Quando ia ele e o filho dele, Muzinga, eles fizeram um quilombo entre Minas Gerais e São Paulo, chamado Quilombo de Ambrósio. Durou mais que Palmares. Lembre que Palmares não está nas Minas Gerais, gente. Está longe pra caramba, não dava para ir para ele, não. Imagina. Eles criaram um em Minas Gerais chamado Quilombo de Ambrósio, entre Minas Gerais e São Paulo. E como que ele terminou lá? Caramba. Como que ele conseguiu a liberdade dele? Ó, ele começou a roubar o ouro nas minerações e as mulheres roubavam ouro também. Primeira quantidade de ouro que entrou dentro dessa construção mesmo, está em trabalho, né, trabalhando, eles alforriaram o Muzinga, alguns súditos, e com o tempo o Muzinga e seus amigos conseguiu roubar ouro em grande quantidade para alforriar o Chico Rei. Aí ele se tornou rei africano dentro das Minas Gerais. Era muito respeitado aqui, morreu 72 anos de idade, vítima de hepatite, mas ele preferiu sair da vila e morrer dentro do Quilombo de Ambrósio. Olha que coisa maravilhosa. E ele é responsável por essa obra de arte que a gente está vendo obra aqui. de arte. Tudo aqui era ligado a eles. Todos os santos eram ligados a um tipo de trabalho, a um tipo de profissão que todos tinham em seus países de origem, em suas cidades de origem. Aí os 2 tetos, um teto atrás, que está no teto, o primeiro teto, a gente tem Manuel Rabelo de Souza, escravo alforriado. O segundo aqui no teto é Inácio Pinto de Lima, escravo alforriado também. Eles sabiam fazer pintura, então eles aprenderam pintura e fizeram aqui. E você estava explicando pra gente os tons diferentes da pintura, né? Como é que é o marrom? Ó, o marrom é terra de mineração, que eles acharam pinturas com diferentes cores de argila. O vermelho é urucum, o verde de vegetal. Uau. Quando o azul não tinha aqui, então eles tinham que ganhar das outras igrejas. Claro. Então, quando eles iam trabalhar em grande excesso nas outras igrejas, aí as próprias outras irmandades perguntavam: o que vocês precisam nas suas igrejas, na igreja que vocês estão construindo? Eles diziam: a gente está precisando de um pouquinho de azul. Aí eles conseguiram ganhar nas outras igrejas e conseguiram pôr aqui. Olha que coisa maravilhosa. A gente tem a igreja toda restaurada, mas é devido à restauração que foi influenciada pela necessidade. Então, o Banco Mundial, o Banco Francês, o Banco Internacional restaurou a igreja. Ela já teve mais ouro que a Basílica do Pilar, que é a Igreja dos Nobres. Uau. Aí, quando veio o 13 de maio de 1888, na época dos portugueses, é que eles acharam que eles tinham que ser ressarcidos por ter escravo. Por isso, eles rasparam o ouro dessa construção. Então, essa igreja ficou devido a uma restauração pesada, que a gente mostrava pobre ouro e rico em arte. Aí foi feito um levantamento para poder saber se ela já teve ouro ou não.
perceberam nos documentos da Irmandade, que são guardados pelo pessoal da Irmandade, que ela tinha mais ouro que a Basílica do Pilar da cidade. Uau. Aí por isso que a gente vê essa toda amarelinha, mas ela foi toda restaurada e recuperada todas as pinturas danificadas pela ação do tempo. Uau. Não, ela está num estado maravilhoso. Aí ela gente, está toda restaurada devido a isso. Impressionante. É uma obra de arte e uma história muito linda. Quero ler mais sobre isso. Você fala o nome dele, o rei, como é que você fala? O nome dele na África, Rei Galanga. Rei Galanga. E ele saiu... Ele tinha 2,5 de altura e era um corpo bem avantajado. Imagina, eles eram 2,5. grandes, eles eram altos. De que país você falou que ele veio? Do Congo. Mas aqui no Brasil eles conheciam ele como? Ele chegou no dia de São Francisco de Assis, aí foi batizado com o nome de Francisco. Quando ele chegou na vila, todo mundo dizia, é o Francisco que é rei. Aí passaram a chamar ele de Chico Rei. E olha que legal que ele estava falando ali, esse elefante significava muito para eles, né? Aí tem esse elefantinho aqui. Que lembrava a terra deles lá. Aí tem esse elefantinho aqui, lembrando a Costa do Marfim. Olha que detalhe Chamou maravilhoso. bastante atenção. E essas pinturas, você explicou pra gente como que foi feito mesmo? São pinturas de Macau. De Macau. Macau, que os povos de Macau chegou aqui e trouxe a questão da pólvora para explodir o subsolo nas minerações. Tinha alguns lugares que não dava para passar na base de ferramenta rústica. Então os portugueses resolveram trazer a turma de Macau. Quando a turma de Macau chegou aqui, o primeiro lugar que eles chegaram é vir na igreja de Santa Ifigênia e escolher alguns escravos que pudessem explicar como pôr dinamite no subsolo, porque senão explodiria a vila toda. Claro. Então, quando eles explicaram, foram a Macau, trouxeram todos esses desenhos para pôr dentro da igreja de Santa Ifigênia, de onde eles tiraram operários para trabalhar com eles. Quando começaram os africanos a trabalhar lá fora, ligado a Chico Rei, não falava escravo, falava peça de trabalho. Uau. E o africano não ia para o tronco também, não. Quem ia para o tronco era o dono da mineração, que tirava ouro em grande quantidade. Para ir para o tronco no século XVIII, na vila, por ser ouro, tinha que desviar da coroa 100 arroba de ouro, 1.500 quilos de ouro. O escravo não pegava 1.500 quilos de ouro. Ele pegava uma quantidade, com uma mão fechada de ouro, que dava o total da carta de alforria. Então, uma mão fechada de ouro não dá 1.500 quilos de ouro, não. Uau. Então é isso quando Chico Rei fez, chegou aqui, primeira coisa que ele decretou é não ter tronco para escravo. Em qualquer outro lugar teria, dentro da vila não teria não. Olha que interessante, ele Então, que decretou isso. Isso, ele decretou e se eles não fizessem o que o Galanga estava propondo, ia ter uma guerra mesmo, porque a gente tem um problema, é 100 mil escravos contra 20 mil portugueses. Então todo mundo deu um jeito de concordar nas coisas aí. Eles precisavam então criar essa democracia. Da liberdade, democracia. E ele era o líder, ele era o presidente deles. Pro troço fluir. Então a ideia de trazer ele para cá não era uma pessoa de usar a força. Ele disse, vamos conversar. Vocês trazem de lá para cá, tem 100 mil escravos, só vocês são 20 mil, então vocês trouxeram por algum tipo de temor. Se vocês estão temendo alguma coisa, então vamos tentar reverter isso a favor de todo mundo. Todo mundo tira ouro? Então todo mundo tira ouro, mas tira ouro como? Vamos pensar junto, vamos crescer junto. Total, aí a vila cresceu, fluiu e teve tudo que a gente tem no tempo atual, mas tudo pensado. Que coisa maravilhosa, gente, é muita história. Aí essa igreja é um marco desse pensamento aí. Uma igreja no século XVIII ser construída para africano, uma tribo de fora. Imagina. O ouro não era para ir embora para Portugal? Aí imagine só, eu deixo vocês pensando, no século XVIII, aqui na Vila Rica do século XVIII, construir esse templo, só frequentado por africanos, e eles tentam entender a Igreja Católica, coisa que nenhum queria saber de entender a Igreja Católica, queria mais pegar o ouro, transportar para cá, e o ouro comprar a liberdade. Claro. Então é uma coisa de se pensar. Muito interessante. No século XVIII era ouro jorrando da terra. Então todo mundo pensando junto. São muitas irmandades que entraram dentro dessa construção, apoiando o que o Galanga falou. São irmandades de elite, irmandades de peso. Tá? Você tem a construção, que é alguém que veio da Irmandade do Pilar, que é elite. Uma outra que é da Irmandade São Francisco, elite também. E uma Irmandade do Carmo, comerciante.
e a Irmandade da Conceição. São 4 elites apoiando um ao outro, que é dos africanos. Muito O legal. século XVIII é uma coisa assim... Não acontecia, né? Não acontecia, mas aconteceu. Aconteceu. E tá aqui. Graças a Deus que aconteceu, né? E Que a gente tem essa aconteceu. coisa maravilhosa aqui. Olha os detalhes que ele estava citando, as conchas, tudo que representava para eles. É uma coisa maravilhosa. Olha aqui os detalhes. As conchas. As conchas aqui. Concha aqui. Lindo demais. Concha entalhada. Muito lindo. Lima Aleijadinho também trabalhou aqui então? Bom, Aleijadinho, gente, fez aquela obra lá na frente, que é uma obra de 1762, ele já está com 25 anos de idade. Aí ele vai fechar essa obra e daqui para frente a vida dele vai mudar. Ele vai para Mariana, vai estudar teologia e filosofia do barroco, vai se tornar oficial e vai voltar para começar as obras aqui. Aí desse momento para frente a vida dele vai mudar. Ele vai ficar em Mariana 10 anos. Vai estudar teologia e filosofia do barroco. Isso é uma coisa fácil, tá? Ele vai estudar como fazer altar e as imagens dos altares para capela, igreja, basílica e catedral. O que passar para ele, ele domina. Além de aprender a estudar, ele estudou Rafael Santos, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Vai estudar lá na diocese. Quando ele volta, é um oficial. É reconhecido por Roma e por Portugal. Lima, deixa eu perguntar para você aqui pra gente finalizar o nosso tour. Primeiramente, muito obrigado. Quem Obrigado vier a aqui. vocês, Você tá nas tá? redes sociais? Bom, gente, vocês me acham mais no Instagram no tempo atual, tá? Como é que você tá no Instagram? No Instagram tá Hélio Lima, tá? Aí tem uma imagem, da imagem Nossa Senhora da Conceição. Eu tô refazendo minha rede social, porque agora com essa pandemia, gente, muita coisa para nós dias da cidade mudou, Com tá? certeza. Mas vocês me acham pelo telefone, tô com um Telegram, tá? Também, Ó, top. que é uma coisa legal, que uma É, amiga minha Telegram me é falou bom. que o Telegram é legal, É. que é o prefixo da cidade é 31, tá? É 989654510, que é um Telegram que faz para vocês me achar. Eu vou pôr aqui nesse vídeo, né, aqui embaixo no inscrito, vocês vão achar todas as informações para vocês encontrar o Lima aqui. Lima, eu queria perguntar para você essa igreja, o que ela significa para você, não como guia turístico, mas como brasileiro que nasceu aqui nessa área? Bom, gente, essa igreja, desde a minha infância, a gente sempre, toda vez que a gente tinha alguma dificuldade quando era criancinha, os pais da gente sempre diziam, você quer crescer um pouco mais, vá na igreja São Figênio e faça seus pedidos. Então muitas pessoas da mídia, de pessoas simples, chegavam e faziam seus pedidos, suas promessas na igreja de São Figênio. Como uma pessoa da mídia, Milton Nascimento, um cara músico, perdeu a voz, fez uma promessa a Santo Figênio, a voz do cara voltou. Não sabia. Então imagine só, uma pessoa que é da mídia, conhecida pra caramba, fez uma promessa e restituiu a voz. Então todas as coisas que às vezes aqui na cidade a gente tem dificuldade de conseguir, então a gente tem a crença com a igreja São Figênio. Então a gente vem um momento sozinho e faz o pedido lá e a gente acaba adquirindo. Então seja no estudo, ou para trabalho, com qualquer área que a gente achar necessário, a gente consegue devido a gente ser devoto a Santa Efigênia. Tá? Maravilhoso, muita fé. Muita fé, com certeza. Lima, obrigado, meu irmão. Obrigado a você. Tamo junto. Pode ser, tá? Vou voltar assim. Aí na cidade é até fácil me encontrar. Se você chegar na cidade e falar assim, tô procurando o Lima, aí a filho, galera sabe. Quem não conhece o Lima aqui, meu irmão? A galera fala assim, se for do turismo, é muito fácil encontrar. Ó, venha para Ouro Preto, lugar maravilhoso, vale muito a pena, né? Mesmo, Ouro Preto, gente, vale a pena. Você tem uma bagagem de história muito grande. Demais. Em arquitetura, você tem muita área. Restaurante para comer, muito lugar legal, bons hotéis, o pessoal é muito acolhedor. É isso aí. O povo da cidade é comum falar assim, é da minha família para sua família. Aí sim. Minas é isso. Minas é isso. Você chega aqui, é um pão de queijo, é uma boa prosa, é uma cachaçinha. Um cafezinho. É uma cerveja artesanal, rola tudo aqui da cidade. Tem gente que vem pra cidade e não vai embora. Às vezes chega aqui e fala assim, pô, conheço esse igreja, uma cidade histórica. Aí ele só hospeda e depois ele sai pra papear com o pessoal na rua, dali a pouco ele sabe onde tem uma boa cachaçinha, sabe onde tem um bom restaurante. O mineiro adora a prosa. Não, mineiro é bom demais, gente. O povo mineiro de Ouro Preto é bem acolhedor. Porém, a cidade não tem muito barulho,
porque o povo da cidade, no passado, não tinha todo o barulho de cidade grande. Claro. Então o povo ainda mantém essa tradição de não ter barulho na cidade. Bom demais. Lugar pra O você povo vir não gosta de descansar. barulho, não gosta de poluição visual, não gosta de fiação no centro da cidade. Não, o povo é aquele tipo de mineiro de interior que gosta de ficar no sossego, tranquilo, tá? Então isso é Ouro Preto. Esse é Ouro Preto. Você sente a cidade, você pode parar, bater papo, ficar um tempão batendo papo, o povo tá vendo que você tá passeando, tá descansando. Então é uma cidade legal para você também dar uma descansada. Assim, como a gente diz, recarregar as baterias para a cidade grande, para a vida normal. É isso aí. Uma vez eu conheci, não cortando o assunto, teve uma vez que eu peguei, há uns tempos atrás, eu peguei um prefeito de uma cidade próximo de Belo Horizonte. Olha só que eu falei com ele. O senhor é prefeito lá na sua cidade. Aqui o senhor é turista, esquece o seu trabalho e vão conhecer a cidade. Oh, aí ele virou, você mesmo, não, vamos passear. Por quê? A gente tem que tirar a pessoa do ambiente dele, que é a vida dele normal, particular, e trazer ele para cá. Para dizer assim, ó, aqui você está passeando, você está descansando, deixa para ser prefeito lá na sua cidade. Esquece seu trabalho, esquece seu poder aquisitivo, vamos curtir a cidade. Depois você vê o que dá para fazer lá na sua terra. Exatamente. Aí ele se sentiu mais acolhido com isso. Tem gente que é artista de mídia televisiva, veio Ouro Preto. Tem hora que a gente vai andar pelo centro da cidade, a gente como é morador, vai andar para a cidade, é uma coisa normal ali. Claro. Aí de repente você encontra um artista, um ator, um cantor, batendo perna para a cidade afora, porque ele está cansado da vida cotidiana. Claro. Então a cidade é isso também, tá? E é gente, também muito obrigado, uma obra de tá? arte. Essa cidade é uma obra de arte. Você senta aqui e uns ficou, que falam que a lindo, cidade é um presépio, outros falam que é uma não. ilha perdida no meio de muita coisa. Então é uma cidade legal. Feliz de estar aqui com você, Lima. Tamo junto.